Estamos entrando ao vivo, meu brother Carlston. Tamo aí. Eu sou Fabrício Vaz, sou empreendedor desde os 11 anos de idade e tô aqui com esse podcast aqui, convidado muito especial aqui, o Carlston, onde a gente vai trazer conteúdos para você destravar a sua vida, para você crescer, para você que tá estagnado, né, e não aguenta mais a vida que tem levado. Eu passei esse processo, né, que eu falei chega pra minha vida, eu tenho certeza que o Carlos também passou, ele vai se apresentar aí pra vocês. Eu nasci em Goiás, Trindade, e comecei a empreender com 11 anos ali de idade, né? E meu foco hoje é o quê? É levar essa nova realidade para as pessoas, que é empreender, que é mudar a mentalidade, quer sair dos vícios, quer instalar novos hábitos, né? E a gente vai falar um pouco disso aí pra vocês. Agora o Carlos vai se apresentar aí pra vocês. E bora nessa. Tá aí. Muito bom, viu, Fabrício? Obrigado pelo convite de participar desse podcast. E eu fiquei feliz porque ontem nós batemos um papo rápido e a gente já tomou essa decisão de gravar juntos, né? Eu acredito na mensagem que você carrega, por isso que eu decidi estar aqui com você. E o desejo do meu coração é cada vez mais pessoas sejam alcançadas através da transformação da sua vida, daquilo que você tem dentro de você. Então, eu sou o Glória a Deus. Carliston, eu atuo como estrategista digital e gestor de lançamentos. Estou aqui no estado do Goiás há 1 ano e meio. E o meu propósito de vida, Fabrício, se você gosta muito de falar de propósito, né? Meu propósito é esse, é pegar a mensagem que as pessoas carregam. Todos nós carregamos algo dentro do nosso coração. E não tem uma pessoa sequer que não tenha uma transformação, que não tenha um propósito de vida. Então, eu pego essa mensagem, transformo ela em um produto digital e levo essa mensagem para as pessoas que precisam da transformação. Porque não basta quem está nesse mercado digital, não basta ela simplesmente jogar um produto na internet e não ter as ferramentas corretas para alcançar, para a gente caçar as pessoas corretas. Então, esse é o meu propósito, ajudar. E estou aqui para te servir, para estar junto com você. Exatamente, gente. Aí pra vocês verem que incrível, né? E o Carlos eu conheci ele há um tempo, né? Através de uma conexão. E foi uma pessoa assim que já me passou muito conhecimento. Então, a gente hoje vamos falar de mudança de mentalidade. Mas eu creio que para você mudar a sua mentalidade, você tem que falar da coisa mais importante, que é a questão do propósito. Ah, Fabrício, o que que é propósito? É aquilo que você foi chamado. Mas ainda é muito vago isso, claro que é vago. Só que você precisa de aprofundar em conhecimento para você entender de fato qual que é seus talentos, qual que é suas falhas, seus erros, para você descobrir seu propósito. Porque às vezes o seu maior erro, seu maior defeito pode se tornar a maior qualidade igual eu, tinha vários vícios, né? Que hoje eu consegui, né, através ali de ferramentas, resolver essas questões desses vícios e ajudar outras pessoas, né? Em várias palestras eu falo muito, gosto de falar muito da questão de pornografia, né? Que é um vício aí de sexualidade que impede o homem de crescer. Ele gasta a energia dele mais rica, né? Por falta de conhecimento, né? E eu, por muitos anos aí, gastei essa energia errada. Entende? Então, pessoal, a gente hoje vamos falar de propósito e vamos falar de digital, tá? Eu quero deixar o Carlos aqui aberto para ele falar o que ele quiser, entendeu? Esse podcast aqui, a gente tinha programado uma videochamada ontem para organizar o que que ia falar, mas é igual o Carlos falou, o natural eu creio que é o melhor, porque através do natural é onde o Espírito Santo mais trabalha, né? Tem até um versículo bíblico que me chama muita atenção, que fala assim: não preocupes com o que há de falar, na hora o Espírito Santo vai te dar. Então, joga por terra toda ansiedade, todo medo e vai pra cima. É ou não é, meu irmão? É isso aí, mano. A gente é um podcast sem roteiro e eu vou lançar algumas perguntas para você. Você falou um pouco aí sobre essa parada da sexualidade. Sim. E de fato, né? Acho que eu não sei os dados, mas provavelmente a maioria dos homens já em algum momento caíram na tentação da sexualidade, pornografia, masturbação. E isso de fato ele é um paralisador, né? É um roubador de energia. Uhum. Então, seja um adolescente, um jovem ou um adulto, ele pode estar preso. Talvez você está assistindo a gente e você está preso nesse vício.
E talvez o que está faltando para você romper, conquistar o próximo nível, é se livrar desse passado. E às vezes você está se esforçando e não consegue. E aí, o Fabrício, a pergunta é: qual que é o passo a passo? Se pudesse ter um método Uhum. para um homem ou uma mulher se livrar desses vícios sexuais, qual que seria? Muito boa pergunta. Por muitas vezes, né, eu busquei estudar isso. O que que acontece? Você precisa de uma ressignificação. Ah, Fabrício, como que seria isso? Você precisa de voltar lá no fato onde aconteceu. Ah, mas voltar em pessoa não, voltar no seu cérebro. Igual eu, quando eu tinha 11 anos de idade, na verdade, quando eu tinha 9 anos de idade, né, esse vício instalou em mim, da sexualidade. Eu tava na casa de uns tios, era o aniversário da minha prima, e eu tava ali bem tranquilo. E quando três tios meu ali me chamou, ô Fabrício, vem cá. E um deles pegou uma revista pornográfica, pôs na minha cara, e o outro pegou um cigarro e pôs na minha boca. E eu Caraca, hein, velho? comecei a tossir ali e tal, e eles rindo, eu tenho até hoje essa imagem na minha cabeça. Eles rindo ali e tal, e eu fiquei sem entender tudo aquilo. Foi algo muito forte para uma criança, entende? Então, eu fui, e a partir daquele momento ali, a pornografia, né, o vício, a sexualidade foi ativada em mim. Porque dentro de você tem tipo vários botões que são acionados, só que se ele for acionado na hora errada, na data errada, na idade errada, vai dar problema. Então, o que que aconteceu? A partir daquele momento ali, a pornografia começou a prosperar em mim, porque se plantou uma semente negativa dentro do meu coração, dentro do meu cérebro. E a questão do cigarro não prosperou, né? O cigarro, eu nunca fumei, nunca tive tive que ressignificar isso, nunca tive esse bloqueio, né? Vamos chamar isso de bloqueio, que é um paralisante, que é o que trava. Hoje é o que tá mais falando aí, hoje é sobre isso. Então, a gente não precisa rodear, vamos falar disso, é um bloqueio que travou a minha vida a partir daquele momento. E como que eu fiz para ressignificar? Através de conhecimento, através de uma pessoa que conseguiu resolver isso e eu fui e resolvi através dela, entendeu? É, tudo se resume em autoconhecimento, conhecimento, em buscar conhecimento. Só que não adianta nada você querer resolver isso se não tiver algo mais forte por trás. Igual eu tinha meu propósito. Para mim, tem meu propósito. Para mim ver meu propósito, né, que é ajudar homens a erguer, que é ajudar homens, né, homens e mulheres a descobrir o propósito, a viver o propósito, perder o medo de viver o propósito, eu tive que rasgar isso de mim, entende? Então, o primeiro passo seria identificar no passado qual que foi a primeira, a- onde que você conheceu, né? Primeiro passo, né, é uma ressignificação completa. Você precisa Identificação, identificação, entendeu? Você precisa de conectar com uma pessoa que já resolveu para te ajudar, porque ela tem um método, ela tem um passo a passo, conectar com a entende? pessoa, então, Conectar com a mas pessoa, entende? que seria um E mentor. que seria um mentor, Legal. entende? E o terceiro passo, liberar o perdão, tanto para as pessoas que te ofendeu, quanto para você que foi ingênuo e caiu nisso, entende? A maioria das pessoas foca em perdoar só os outros. Jesus Cristo nos ensinou a perdoar. Temos que perdoar. Só que o perdão, você tem que prestar atenção nisso aqui. O perdão não é sobre a outra pessoa que te ofendeu. O perdão é sobre você que está ali ofendido até hoje, desde os 9 anos de idade. Quantas pessoas te ofendeu na sua infância? Um pai, uma mãe, um irmão, um amigo, e você tá carregando isso até hoje. Ah, Fabrício, isso é bobo de falar? Não, não é bobo. Bobo é você carregar isso. Bobo é você tá pesado. Bobo é você não dar resultado. Bobo é você tá ansioso, tá depressivo, tá preocupado todos os dias e tá infeliz, entendeu? Então a maior bobeira do mundo é você ter a ignorância de não querer esse conhecimento para sua vida e resolver seus traumas, seus bloqueios, tudo aquilo que impede você de crescer, entende? Então, Mas, ô eu Fabrício, mas você tinha uma mágoa com esses tios? Ou era inconsciente? muito inconsciente, boa pergunta, viu? Inconsciente. Eu não lembro assim, o rosto deles naquela época. Eu lembro do que aconteceu, do fato.
Eu lembro ali de uma criança totalmente inocente, que a partir daquele momento ali começou a criar um monstro dentro dela, entende? Ah, Fabrício, mas por que isso? Cara, isso é muito pesado. Hoje, a maioria das pessoas perde a sua vida por conta de uma sexualidade ativada da forma errada, entende? Por quê, Fabrício? Quando você não aprende sobre sexo, sobre a forma correta de fazer isso, você pode jogar fora o seu casamento, você pode jogar fora suas energias, você pode agir de uma forma errada e acabar com toda a sua vida. Entende? Então, isso aí precisa ser entendido, isso aí precisa ser estudado. E eu te faço a pergunta. É, claro que de 100%, 1% pode ter esse conhecimento. Mas você teve ali um pai presente que te ensinou sobre sexualidade na hora certa? A maioria das pessoas não tem isso. Eu não tive isso. Eu não tive um pai presente. Meu pai saiu de casa, eu tinha 7 anos de idade. Com 8 anos eu já tive que virar o homem da casa. Putz. Entende? Então eu te faço essa pergunta aí. Porque senão é só eu vou ficar falando aqui, né? O Carlos Qual vai que é a falar. pergunta? Você teve um pai presente pra te ensinar sobre sexualidade? Tive, mano. Graças a Deus eu tive esse privilégio. Um pai e uma mãe, tá? Desde criança eles me instruíram. E eu lembro de minha mãe sentar comigo. A gente tinha uma revista chamada Jovem Cristão. Ela, a primeira vez que eu ouvi falar de Uhum. alguns assuntos mais específicos, ela pegou essa revista e sentou comigo e falou: Filho, nós vamos ler sobre isso aqui, ó, sobre masturbação. E aí foi lendo Caraca, a mano, isso é revista muito e forte. foi me mostrando o que que era, o Uhum, pecado, os prejuízos, eu lembro direitinho. Então eu tive essa instrução. Isso não impede, tá? A gente de deslizar e de cair. com certeza. Mas é esse mentor que você teve Uhum, que encontrar depois de muito tempo. Eu tive esse mentor dentro de casa, esses mentores dentro de casa. uhum, Então ajuda a quebrar, eliminar alguns processos da vida, né? Que a gente precisaria de eliminar no futuro. com certeza. A gente falou aqui já é, de bloqueios, né? A gente tá falando também de propósito e tá falando também de do digital. Vamos entrar aqui no propósito, Carlos, Bora lá. porque nós já falou já no começo já uns assuntos meio pesados. Mas, gente, é o seguinte, às vezes esse assunto pode ser pesado para você, mas pode se tornar leve no futuro, né? Assim como foi pesado para mim resolver isso, hoje é leve para me falar, entende? Igual eu tava fazendo uma palestra esses dias, falando sobre esse tema, sexualidade, entende? E, As pessoas querem ouvir sobre isso? cara, infelizmente, elas não querem ouvir, mas elas querem resolver. É igual eu falar para você, Carlos, só tá nós dois aqui, me fala um assunto que te gera vergonha. Entendi. Aí nós vai falar desse assunto. Entende? Uhum. Porque esse assunto gera vergonha para quem não resolveu. Igual eu. Quando falar desse assunto, era vergonhoso para mim. Entende? Só que esse assunto, o quê? Me atrapalhava em várias áreas da minha vida. Você Entende? acha qual que seria um ponto crucial assim, ou qual que seria o principal local que esse assunto pode atrapalhar na vida de uma pessoa? Você fala a questão da pornografia, Isso. pode atrapalhar no. Se você for uma pessoa cristã, vai atrapalhar no relacionamento com Deus. Porque a pornografia, ela é o quê? Ela é um funil. Não tem um funil do digital? A pornografia é um funil. Ela começa ali com um assunto simples, né? E vai te afundando. Até o fato de você querer ficar sozinho, entendeu? Querer tirar sua própria vida. Tem dados, né? Que fala que... Foi uma revista, eu não lembro qual que é. 80% desses atores pornôs, de prostitutas, o final deles é o quê? É o suicídio. É tirar a própria vida. Cara, isso é muito forte. Entende? Então, e o final da pornografia leva a pessoa a. Entendeu? Só que é um assunto assim que você tem que mostrar para os homens, para eles se blindar, entende?
E isso tudo tem a ver com propósito. O que que é o propósito? Na minha opinião, só existe um propósito. Que é o quê? É você conhecer a Deus e torná-lo conhecido, fazendo aquilo que você ama, fazendo aquilo que você gosta. Porque se você não faz aquilo que você gosta, mano, você não vai gostar da sua vida. Em tese ali você pode até mostrar que tá feliz, tá alegre, mas no fundo você fala, cara, eu só tô fazendo isso por qual motivo? Qual a Por dinheiro. motivação? Por dinheiro, por, por uma necessidade de aprovação, porque meu pai ou minha mãe falou que isso é bom, que isso dá dinheiro. Entende? Claro que você tem que ganhar muito dinheiro. Só que eu aprendi algo antes do dinheiro, que seria o propósito, cara. Só que a maioria das pessoas não entende. Mas, Fabrício, qual que é o verdadeiro propósito? É você fazer aquilo que você foi chamado, aquilo que você ama, entendeu? Igual eu era uma pessoa calada, que tem que conversar, entendeu? Como? 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 Eu te pergunto, como? Como que você era um cara calado, mano? Cara conversador, cheio de argumento. Bloqueio, bloqueio, velho, É, mano. bloqueio. Você acha que tem a ver com esse passado? Não, tem a ver com outro passado, outra coisa. Qual? É, isso aí pode ter ajudado, Então entendeu? uma pessoa pode ter vários bloqueios? Vários. Eu tive vários, entende? Eu lembro que eu tava na escola e eu conversava muito, eu interagia muito. Era, conversava, parecia bobo. Aí chegou um certo rapaz em mim e falou, cara, você conversa demais, mano. Conversa menos. Cara, e aquilo ali foi uma mistura de energia negativa com positiva que fez eu me calar e ao mesmo tempo fez eu parar de ser bobo, porque eu conversava demais. Hum, Entende? Eu não sei se isso. Eu creio que pra mim foi negativo. Entende? Porque eu ainda até hoje ainda é, busco resolver essa questão. Quando eu tô ali palestrando, dando um treinamento, cara, o trem flui. Posso ficar ali um ano falando sem parar. Só que na conversa a dois, ali nas amizades ali, cara, eu ainda sou muito calado. Entende? Mas assim, é, quando você descobre um bloqueio, quando você descobre algo que você precisa de resolver, se você não resolver, aquilo lá não vai te deixar você ir pro próximo passo, entendeu? Igual o propósito. Quando eu falar, Fabrício, eu quero ver meu propósito. Meu propósito é o quê? É ser cantor. Meu propósito é ser cantor. Só que eu tô trabalhando em algo nada a ver com ser cantor. Entende? Isso faz sentido? Só tinha um amigo meu que ele estava muito em busca desse crescimento digital, queria demais crescer, comprou vários cursos e não estava saindo do lugar. E a gente foi num encontro ali no Vaca Brava, que é um parque aqui em Goiânia. Cara, e ele clamando, falando, Fabrício, eu já fiz de tudo, mas não tô conseguindo. Eu falei, cara, você acha que isso é pra você? Será que realmente isso é pra você? Ou você só tá querendo ganhar dinheiro? Claro que você tem que ganhar dinheiro, você tem família. Ele, Fabrício, eu não sei, cara, tô perdido. Eu falei, você é bom em quê? O que que você gosta? Ele, rapaz, eu amo bateria. Eu falei, mano, tá aí, ué, o problema é a solução. Aí ele fala, mas eu não quero cantar no mundo secular mais, eu quero ir pro gospel. Eu falei, pronto, lá no gospel não tem bateria também? Lá não tá precisando de baterista, então vai pra lá. Ah, mas lá não dá dinheiro. Eu falei, por que que não dá? Você vai começar a gerar conteúdo sem parar. Você vai falar para as pessoas te filmar, você tocando, você vai servir na igreja. E todo mês você vai abrir 10 vagas de mentoria para quem quer tocar bateria. show, hein? E eu vou ser o primeiro, porque eu tenho vontade de tocar bateria, é massa. E ele, cara, é mesmo. Ele baixou a cabeça e foi embora. Foi dentro de um mês. Dentro de um mês ele já tava produzindo conteúdos assim que tava batendo já 100 mil visualizações no Caraca, Instagram, mano. entendeu? E hoje o cara estourou. Pode falar o nome? Posso. Quem que é? É o Negueba, lá da Conheço, casa. cara. Que Entendeu? massa, velho. Negueba, mano. O cara toca pra caramba, pô. Toca pra caramba, mano. Então ele, antes de cruzar, Perdido. tava no. Só que assim, cara, é algo assim que, tipo, Deus me usou pra falar com ele. E depois disso, nós desconectou. Entendeu? Aham. E assim, eu sou muito grato a isso. Porque meu foco é esse. Meu foco não é cobrar do Calixto É o que ser eu uma fiz. faísca, né? Só uma faísca, mano. A pessoa se Só uma ativar. Ela faísca. mesma que se ativa, né, mano? Ela mesmo se ativa.
entendeu? Igual meu irmão, ele queria trabalhar pros outros. Eu falei, mano, você acha que vale a pena você, com essa inteligência que você tem, você ir trabalhar pros outros pra ganhar salário? Vamos estudar, estuda. Aí ele foi, começou a estudar e, e assim, cara, é muito louco isso. Porque a pessoa ali, ela tem um conhecimento incrível, só que ela não acredita nela. Às vezes por coisas pequenas. Quando você tem uma pessoa que acredita em você, mano, você vai embora. É por isso que hoje a questão da paternidade é tão importante e é tão falha no mundo. Entendeu? Eu sei que tem uma questão espiritual aí, muitas pessoas não vão entender. Mas hoje, quem é mais atingido nessa terra é o homem. É pro homem ser um cara fraco, não cuidar dos filhos, não cuidar da esposa e virar essa bagunça que tá hoje. Entendeu? Essa questão aí de homossexualismo, essa questão aí de pessoas revoltadas, é tudo questão do pai, questão paterna. É um assunto pesado? É, mas é paternidade. Eu tenho um irmão que é homossexual, amo a vida dele, só que eu não aceito as práticas, não aceito. Eu falei já pra ele, nós conversa direto. Ah, cara, eu amo sua vida, só que isso aí não tem como eu aceitar. Vai de contra os meus princípios. Mas isso vai impedir da gente ter uma convivência? Não vai. Isso vai impedir dele pra minha casa? Não vai. Ele vai deixar de ser meu irmão? Nunca. Entende? Então, o que tá faltando nessa terra pra resolver isso é amor. Falta amor. Entende? Já teve casos de homossexuais que passou nos meus treinamentos que conseguiu reverter, conseguiu resolver. Entende? Teve caída, teve volta? Teve. É problema dele. Faz sentido ele. O que que faz sentido para a vida dele? Ele que vai escolher, mano. É o livre-arbítrio. Meu negócio é o quê? Carlos, tá aqui, ó. Tá aqui o ouro na sua mão. Faz o que você quiser. Se você quiser jogar pros porcos, você joga. Se você quiser Comer. comer, você come. Se você quiser investir, investe, mano. Só que você tem que acreditar no seu. Escolhe logo o que que você quer. Ou você quer andar certo e direito, ou já vai pro mundão logo, já fode com sua vida. Não fica no meio termo, não, porque o meio termo também não é de Deus. O Entende? frio, né? O frio, já resolva. Quantas vezes eu tive dúvida de várias coisas, dúvida de mim, dúvida de quem eu era. Isso é terrível. O que que você acha aí, meu irmão, da pessoa que tá em dúvida do propósito? Cara, a Bíblia diz que Deus omita, né? Essa pessoa fria. Uhum. Né? Então, de fato, a gente precisa ter uma posição. Eu entendo o propósito como uma caminhada, né? Não como um ponto de chegada, mas Uau. uma caminhada que a gente vai construindo e vai vivendo ele. Eu Uhum. acho que foi um vídeo seu falando que o propósito a gente não fica pensando nele, né? Porque é como o ar. Uhum. O ar a gente não pensa Uau. para a gente respirar. A gente simplesmente vive e respira, sabe que ele existe, sabe que ele está dentro de nós, que nós precisamos dele, mas a gente não fica buscando, né? Então, quem está alucinado, querendo saber qual que é o propósito, Uau. é provável que ela não está vivendo, né? É igual esse cara, esse amigo seu. O propósito já estava dentro dele, né? Ele só precisaria fluir, Uhum. né? Então, uma árvore, ela não precisa se esforçar para dar fruto. Com Uma mangueira, ela certeza. não precisa fazer força. Não, vou fazer força para cumprir meu propósito. Não. Ela apenas vive no flow, né? E eu entendo também o propósito que a cada passo que a gente dá, ele vai sendo clarificado mais. Eu Uhum. estive, eu estive gestor de uma empresa, de algumas empresas no Uhum. Tocantins, 3 empresas com 30 funcionários. Já estive pastor de uma igreja de 100 pessoas, com Caraca. 100 membros. Me mudei de estado, uma mudança completamente fora do padrão. E cada decisão que eu vou tomando, vou clarificando aos poucos. Eu poderia, Fabrício, simplesmente falar assim: eu sou isso, eu sou diretor de uma empresa. Ou eu poderia falar: eu sou pastor. Mas aí quando a gente entende o Gênesis 1:26, que a gente não é nada, a gente é apenas imagem e semelhança de Deus, apenas não, né? Isso é a grandiosidade nossa Uau. e que a gente nasceu para governar e que Deus ele não é Deus de profissões,
Não é Deus do professor, não é Deus do pastor. Não, ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E quem que são esses reis? Somos nós. Quem são esses Isso. senhores? Somos nós. Então, cabe a nós identificar que eu nasci para governar, para reinar onde eu for. Então, eu estou como gestor de uma empresa, eu vou reinar lá. Eu vou fazer aquilo que precisa ser feito. Mas eu não sou aquilo ali. Na hora que o meu coração arder por algo, se eu tiver preso à profissão, eu paro ali. Com certeza. E aí talvez Deus está preparando algo para mim em outro local, algo muito maior, mas por causa da mentalidade fechada que eu preciso ser alguma coisa que eu não sou, eu fico naquilo ali. Você fica preso, né? Sim. Alienação. Igual esse cara que é baterista. Hoje ele está baterista, mas daqui a pouco ele sente outra chama no coração dele arder. Isso. Aí, então quer dizer que o propósito dele naquele tempo não era ser baterista? Não, talvez era. Mas agora Deus abriu mais a visão dele, ele foi dando passos de fé, foi fazendo aquilo que precisava ser feito. E aí, a quem muito é dado, muito é cobrado. E assim, quanto mais você vai caminhando, mais Deus vai confiando. Quanto Uau. mais você vai cumprindo, mais Deus vai te entregando aquilo que você Com precisa. certeza. Você fala uma coisa incrível aí, né? Que é a tal da alienação. Você fica alienado ali a algo tão pequeno, sendo que você é tão grande. Igual se eu perguntar pro Carlos que você é, eu tenho certeza que ele vai saber responder que ele é em uma palavra, às vezes em uma frase, entendeu? E eu te pergunto, quem é você? Entende? Eu sou filho amado de Deus É e isso. imagem e semelhança dele. Filho, mano. Você é filho, entende? E qual que é o papel de um filho? Vou jogar essa pergunta pro Carlos aqui que ele vai responder pra você. Qual que é o papel? Gente, é coisa simples, porém, por você não ter esse conhecimento, por você nunca ter ouvido isso, como que você vai aprender? Como que você vai aprender algo que você nunca escutou? Você precisa de escutar, você precisa de querer conhecimento, você precisa de querer aprender isso, né? Tem uma parte ali em Provérbios que me chama muita atenção, né? Que é Provérbios 4:7, que é busque a sabedoria. Busca a sabedoria de todo o seu coração, busca a sabedoria de todo o seu entendimento. O que é a sabedoria? Né? Nada mais é que uma pessoa, que é a pessoa de Cristo. A sabedoria é Jesus, mano, Uau. entende? E busque sabedoria. Só que não basta você buscar só sabedoria, não basta você só buscar de todo o seu coração Jesus. Você tem que buscar entendimento. Uau. Não adianta eu querer só Jesus se eu não querer entender ele, se eu não querer entender o processo dele. Porque se eu não buscar entender Jesus quando eu acesso ele, quando ele entra dentro de mim, eu vou me perder, entende? Então eu vou passar pro Carlos aqui, ele vai te responder o que é ser filho e depois a gente vai falar da sabedoria. O Fabrício, eu tenho dois filhos, o Estevão e a Chloe. O Estevão tem 4 anos, a Chloe tem 2 anos. Uau. E eles não precisam se esforçar para serem meus filhos. Uau. Eles não escolheram ser meus filhos. Eu também não escolhi ser pai deles. Deus me deu e eles são meus filhos. E o que eu acho interessante, mano, é que a filiação, o filho pode obedecer ou desobedecer. Ele vai continuar sendo filho. Ele pode fazer a vontade do pai ou não fazer a vontade do pai. Mas nada muda, não tem como tirar o sangue. Uau. E como filho, é, eles são herdeiros, tá? Só que eu vou falar sobre um tipo de herança que talvez você está desacostumado de ouvir, tá? Quando se fala de herança, às vezes as pessoas pensam, vou herdar a fazenda dos meus pais, vou herdar as empresas dos meus pais. Aí você fica esperando isso e você não faz aquilo que você precisa fazer, né? Não cumpre o Isso. seu propósito. Então, qual que é, na verdade, essa herança que nós recebemos? Tá? A Bíblia diz que nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Então, o Amém. filho, ele é herdeiro. Que herança que é essa? Eu te pergunto, Deus, ele te dá dinheiro? Não, Deus, ele faz academia por você? não, Deus, ele te dá uma empresa? não. Não dá. Uau. Então, que herança que é essa?
Nós precisamos entender. Se nós temos a mentalidade caída, a gente fica esperando a herança de dinheiro. Mas a herança que nós precisamos entender, tanto como filhos de nossos pais, quanto como filhos de Deus, a nossa herança é uma herança de mentalidade. Caramba. Eu lembro que meus pais tinham 3 empresas lá na minha cidade, e eu simplesmente falei que eu estava gestor, e depois da minha mudança de mentalidade, eu falei que eu não queria continuar no grupo. Por quê? Porque eu sentia que eu estava apenas desfrutando de algo que não era do meu esforço. Eu queria construir algo meu mesmo, com o próprio esforço meu, Uhum. tá? Se eu estivesse lá, mas que tivesse não como um filho, mas alguém que se esforçou para conquistar o que conquistou. E aí eu saí das empresas e decidi trabalhar em uma escola, uma nova experiência. Eu fui trabalhar como gestor financeiro. E um dos coordenadores chegou para mim e falou assim: por que que você fez isso? Você é herdeiro, você tinha que ficar lá dentro das empresas. E esse cara, esse coordenador é cristão. E eu perguntei a ele: vamos para a Bíblia? A Bíblia diz que nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Qual a herança que é essa que Deus nos deu? Foi dinheiro? E a gente teve essa mesma conversa e chegamos no entendimento que a herança que Deus nos deu é a mentalidade. Mentalidade que? De que nós podemos usufruir. Sabe o filho pródigo? Ele tinha essa mentalidade de herdeiro. Exatamente. Entende? Ele fugiu, fez o que era errado, mesmo assim ele acessou, continuou acessando. Então nós precisamos ter essa mentalidade que eu posso todas as coisas, tudo já foi me concedido, eu já sou abençoado. Amém. Então eu só preciso usufruir e cumprir, né? Acessar diariamente aquilo que Deus tem para mim. Essa As é coisas a simples, herança. né? O que eu Isso. entendo por isso, com isso é o quê? É, você sempre vai ter um pai. Só que você pode fazer escolhas também, igual o filho pródigo. Ele tinha um pai, ele tinha um lar, ele tinha uma casa. Só que ele escolheu sair e deixar de ser filho. Então, seu pai nunca vai deixar de ser seu pai. Só que você pode escolher deixar de ser filho. Você pode escolher deixar de viver a sua herança, deixar de viver a sua filiação. Igual vários. Tem vários personagens da Bíblia que não quis ser herdeiro, não quis ser filho, não quis ser o filho, o filho para receber a verdadeiramente a herança. Ele escolheu ali viver um momento, trocou um momento pelo aquilo que é eterno. E todos os dias você está trocando o que é eterno por um momento. Bom, Entende? Eu escolho o momento igual eu. Sempre trabalhei empreendendo em loja, vendendo roupa, vendendo coisas, vendendo. Só que chegou um ponto ali que falou, eu estive vendedor, eu estive dono de loja. Só que hoje eu não tô mais. Hoje hoje eu abri uma escola de curso e tô levando esse conhecimento para as pessoas, ajudando elas a empreender naquilo que ela foi chamada, ensinando elas a viver o propósito. Só que eu sempre vou estar nisso? Não. Isso é por um tempo também. Por que, Fábio? Isso é por um tempo. Eu vou ficar aqui nessa terra pro resto da vida? Não. Eu vou para onde? Para onde o pai me chamar. Se ele me chamar para uma missão, entendeu? Eu vou ir. Só que o propósito, ele o seu chamado, né? O seu chamado no propósito, ele tem tempo de validade. Igual Jesus, ele tinha um tempo. Se não era para ele estar aqui até hoje, que Jesus é eterno. Ele tem um tempo. Ele seria teve um doido, hein, tempo. velho? Hã? Seria doido se ele tivesse aqui até hoje. Seria doido. Só que às vezes, se ele tivesse aqui até hoje, ele não teria cumprido o propósito dele. Não. Qual que era o propósito dele? Era morrer. Qual que era o propósito dele? Era cumprir o passo a passo ali que Deus falou. Ó, vai montar um plano aqui. Jesus, é o seguinte: você vai descer lá, você vai nascer na barriga de uma virgem, você vai estudar, você vai desapontar várias pessoas, você não vai poder pecar, e você vai ter que buscar a chave
lá no inferno da salvação para todo mundo. Porque o dia que Adão caiu, né, a terra se contaminou. O dia que Adão caiu, a terra passou a ser do maligno. A terra passou a não ter mais jeito para ela. Só que Jesus veio, passou por toda essa terra pecaminosa, sem pecar, sem comer do prato que oferecia. Foi lá no inferno, pregou no inferno e pegou a chave. Quem que Uau. era a chave? Era Adão que estava lá, preso. Porque se Adão caiu, ele escolheu o que ele queria. Isso é um assunto pesado de falar? Não sei. Se Deus tirou Adão do céu, é porque ele não era digno, ele tinha que viver um processo. Então ele viveu o processo da terra e ele viveu o processo do inferno. Então, Adão, os religiosos aí morrer. Que se foda se eu tiver errado, mas eu sei, não sei. Então, Jesus foi lá e buscou a chave para Uau. que hoje você tenha vida. E subiu junto com Adão caído pro céu e Jesus subiu junto com um ladrão. Aí eu te pergunto, qual que é pior, na sua opinião, de ter subido pro céu? Adão que caiu ou o ladrão que o inaugurou o, como que eu falo ali? O O que, mano? inaugurou o céu, inaugurou o Paraíso? paraíso. Qual que é mais difícil você aceitar? Adão ter sido resgatado do inferno como a chave para que hoje você tenha vida e tá no céu, ou Jesus ter subido junto com um ladrão que inaugurou o paraíso? Qual que é difícil de aceitar? Só que você precisa de entender o quê? Que somos todos iguais. Somos todos iguais. Você acha que você pode ser melhor porque tem um conhecimento? Não. Ajude quem te clama por conhecimento, igual aquela mulher que cometeu adultério. E os religiosos queriam o quê? Apedrejar ela. Que louco isso. Os religiosos estavam aqui. A mulher estava aqui, rebaixada, é ou não é? Sim. E Jesus falou o quê? Ah, é? Vocês querem apedrejar ela? Então vamos fazer o seguinte: Jesus, ele tem o poder de igualar a sua vida, de igualar e pôr você no seu lugar, quando você se acha que você é o tal. Jesus falou: quem não tem pecado aqui, que atira a primeira pedra nela. Então a mulher estava aqui, caída, perdida. Jesus pegou os religiosos que estavam aqui, né, em cima dela, se achando, fez o quê? Colocou eles no lugar deles, se colocou ele igual ela. Então, não é sobre o pecado que você comete, é sobre quem você quer acusar sem resolver seus pecados, entende? Putz. Então, se Repete isso aí, resolva. mano. Não é sobre os pecados que você carrega, é sobre você querer. Ah, já até foi, mano. Ficou gravado aí. Já foi. O Espírito Santo já passou e já Mas levou. foi massa, foi massa. Eu En- entendi a mensagem. Então, cara, se eu te passo aqui a, a pergunta, né? Te passo aqui. Eu vou te fazer uma pergunta aqui. Manda uma É, pesada aí, mano. mandar uma pesada aqui. Na sua opinião hoje, o que que tem feito as pessoas ficar alienadas? O que tem feito as pessoas não acreditar nelas? A não querer saber de propósito? A querer viver uma vida medíocre? Por que as pessoas trocam o temporário pelo eterno? Mano, eu diria que são vários fatores. A gente não tem como definir tudo em uma coisa só. Porque primeiro passa pela mentalidade cultural, em qual nós estamos inseridos, eu digo a nível de Brasil, a forma que a Uhum, gente foi educado, né? uhum, E aí quando eu falo sobre educação, eu falo sobre escola, né? A escola ela tem esse papel de escolarizar, né? As pessoas. Mas infelizmente a gente entrega para o Estado ou para a escola esse papel de treinar os nossos filhos, né? Porque o pai ele não cria filho. Eu que sou pai, eu não crio meus filhos. Eu vou criar gado daqui a um tempo. Ter muito gado. então repete isso aí. Pra quem Então, cria filhos aí, ó, pra vocês entenderem. os pais, o papel dele não é criar filhos. O que que é uma criação? É você jogar tudo dentro de um curral e aí a mesma comida que um come, todos comem, todos são tratados de formas iguais, né?
Então, a forma que Deus nos vê, como você disse, que ele nos iguala, é para um nível, né? Para um nível de entendimento de reino, tá? Que para a gente ser salvo, todos nós precisamos entender que nós somos como aquela pecadora. Agora, Deus, ele trata a gente de forma diferente. Isso aí seria um quebrantamento do coração. Seria um. Isso. É porque é o seguinte, os fariseus, eles se achavam dignos, porque eles se esforçavam para cumprir a lei. Vou te fazer uma pergunta aqui, eu sei que é pesada. Você responde se você quiser. Eu creio que até hoje existe fariseus nessa terra. Quem que são os fariseus para você? Mano, existe muitos, tá? Eu diria que está mais ligado a instituições religiosas. Eu diria tanto protestante quanto Caraca, católica. Tá? caraca. Tem muitos líderes alienadores. Com isso, eu não estou dizendo que todos são. Eu conheço muitos Exatamente. líderes. Eu sou de uma família de pastores, então tem muitos pastores que são homens de Deus. Mas nós temos também muitos pastores e padres que são alienadores, né? São Uhum, pessoas que são fariseus. O que é o fariseu? É uma pessoa que se acha digna, uhum. porque ela se esforça para cumprir a lei, e é algo legal, tá? Você se esforçar. O problema é você se achar uma pessoa melhor que a outra porque você fez o que é certo. Não sei se você sabe, mas na Bíblia tem um versículo que fala que as nossas justiças para Deus é como trapo de imundícia. E trapo de imundícia, naquele tempo, era absorvente sujo. Caraca. Então, quando Deus olha para a justiça sua, para aquilo que você faz de certo, ele fala: para mim isso aí é absorvente sujo, não muda nada. Se você quer ser salvo, se justificar pelas suas boas obras, quando eu digo boa obra, não é só dar a cesta básica, não, é andar em santidade, é cumprir o propósito, é fazer o que é certo. Não. E os fariseus, eles faziam isso. Eles queriam se justificar porque cumpriam a lei. Mas a lei, a gente sabe que ninguém jamais cumpriu toda a lei. E se Só um. você. Só um, só Cristo. E se você quebrou uma, você é réu de todas as demais. Nossa, tá virando um podcast Tá virando a cristão, hein? loucura, hein? Vamos lá, vamos. Mas voltar para o assunto das crianças sobre o treinamento, né? Manda lá. Sobre a mentalidade. Cara, depois que eu entendi isso, eu não crio meus filhos. Eu preciso entender o que cada um tem, o propósito de cada um, né? Glória a Deus. Entender o que cada um carrega. E aí eu já não crio filhos, eu treino. E então, pra gente ter uma. Gente, ó, eu vou falar pra ele repetir isso aqui, ó. Ele não cria os filhos dele, ele treina, né? Por que que você treina seus filhos e não cria? É porque o propósito de cada um é diferente. Uau. Não tem como eu falar que todos. Antigamente, mano, sabe qual que era o meu sonho? Então já tira essa crença, né? Que eu tenho que criar todos os meus filhos iguais. Isso é mentira. Cada filho é de um jeito. Às vezes vai ter um filho que quer um abraço, às vezes vai ter um filho que ele quer ficar mais no canto sozinho, entendeu? Então, não tem como eu agradar todos os meus filhos de forma igual. É a mesma coisa de Impossível. Deus. Como que Deus vai agradar todos os filhos de forma igual? Não tem como. Tem vários filhos de Deus aqui na Terra, só que um tá no processo, tá precisando de algo. Outro já tá chegando na Terra Prometida e já vai conquistar outro algo, entendeu? Então, e cada um tem um objetivo. Um nasceu para ser cantor, um nasceu para pregar a palavra, outro nasceu para levar o conhecimento, Legal. entende? Então, cada um é de uma forma, entende? Eu lembro assim que várias vezes eu me perguntava para mim mesmo, por que que eu sou tão preso? Por que que eu tô tão preso aqui nesses negócios, meu? Por que que eu até esses dias, cara, eu perguntei, por que que lá nos meus negócios, cara, eu era tão empolgado, eu ia tanto pra cima. Agora que eu tô levando as coisas de Deus, eu tô desanimado. Agora que eu tô levando o que é eterno, eu tô indo devagar. Não, é agora que eu tenho que ir mais rápido, é agora que eu tenho que ir com mais vontade. É agora que eu tenho que bater resultado. Bater resultado em quê? Se eu tava conseguindo alcançar 1.000 pessoas por mês, eu tenho que, no próximo mês, cara, eu vou alcançar 2.000, é 3.000. Porque assim como eu fui alcançado, o Carlos foi alcançado, eu tenho certeza que você tá escutando a gente vai ser alcançado também. Só que você vai ser alcançado quando você abrir seu coração pro entendimento.
Quando você for humilde o bastante falar, cara, eu preciso mudar. Eu preciso sair dessa vida. Eu preciso sair desses lugares que não tem nada a ver comigo. Eu preciso abandonar essas pessoas. Porque se eu não sair daqui e ir buscar o conhecimento, ir pro deserto ser tratado, eu não vou conseguir resgatar meu povo. Eu não vou conseguir resgatar nem eu. Se Moisés não tivesse ido pro deserto ser tratado, você acha que ele conseguiria guiar aquele povo por tanto tempo? Primeiro ano ele já ia desistir. Verdade. Agora ele viveu quantos anos no deserto, passou tudo de ruim naquele deserto, tenho certeza, que foi uma provação. Não, e ele foi pro deserto perseguido, né? Foi pro deserto perseguido para aprender. Porque quando você vai viver um propósito, Deus vai te ensinar algo para você não desistir no meio do caminho. Ele vai Bom, te fazer ficar uma pedra forte. Ele vai te fazer ficar um imparável. Se você tá imparável hoje, você pode ter certeza que você está sendo tratado. Se você não está tendo resultado hoje, você pode ter certeza que você está sendo instruído. Só que tem uma coisa: preste atenção e entenderão todas as coisas. Então eu tenho que ficar atento, massa. eu tenho que ir atrás, eu tenho que buscar. Quantas vezes eu liguei pro cara, é o seguinte, tô com dúvida disso, me ajuda. E a gente ficou ali 30 minutos no telefone, 1 hora. O papel do filho nessa terra é o quê? É levantar outros filhos. É estar pronto para ajudar outros filhos, os filhos que estão caídos. Porque o papel do diabo aqui é o quê? É desonrar Deus derrubando os filhos. Caraca, mano. Mesma coisa aqui, ó. Eu sou o diabo, o Carlos é Deus. E ele tem os filhos dele. Meu papel aqui na terra é o quê? É fazer de tudo para os filhos dele não prosperar. Para os filhos dele entrar em depressão. Para os filhos dele entrar em ansiedade. Para os filhos dele não acreditar neles. Para os filhos deles chegar ao ponto de entrar para um quarto e tirar a própria vida. Esse é o papel do diabo. Na verdade, nem precisa ser tão pesado assim. O diabo, ele não quer te matar. Ele só quer te parar para você não viver a boa, perfeita e agradar à vontade de Deus. O que você acha Nossa, disso, meu irmão? demais, mano. Demais. É porque se ele mata, a pessoa acabou a graça. Ele quer ver a gente travado, né? Com os bloqueios. Para encerrar aqui, vamos encerrar aqui, né? Tem 1 minuto aí, 30 segundos para cada. Quero agradecer o Carlos aqui, gente, por esse podcast, né? Quero agradecer toda a direção aí. Nosso mano ali. Qual que é seu nome, irmão? João Gabriel? Agradecer ele aí. E foi incrível, viu? Foi muito bom estar com vocês aqui, trazendo esse conhecimento. Vai ter mais, pode esperar. E tamo junto, meu irmão. Obrigado, Fabrício. Obrigado vocês aí que estão na companhia com a gente. Que a gente possa crescer e prosperar cada vez mais. E tamo junto, irmão. Tamo junto. Valeu. É nóis. Valeu. Abraço. Abraço. Rapaz, cara.